Olá pessoal, voltamos para falar sobre os temas do Enem que são mais recorrentes, né, que são mais cobrados nas provas dos Enems dos anos passados e que possivelmente vão cair no Enem de 2020. Lembrando que é o Enem 2020 que vai ser realizado em 2021. Então, o tema de hoje é reino animal. O reino animal é chamado categoricamente por reino animalia ou então de metazoa. O reino dos animais compreende todos os organismos com células nucleadas capazes de se organizar em tecidos. Na aula passada nós estávamos falando de tecidos, né? Estávamos falando de fisiologia humana e, consequentemente, de tecidos. Então, volta um vídeo para você ver a definição de tecido, que é muito importante saber das definições para vocês não se atrapalharem na hora, tá certo? Esses organismos não são capazes de produzirem seu próprio alimento como as plantas. Ou seja, o reino animal não é capaz de produzir o seu próprio alimento, como assim fazem as plantas, né? O reino vegetal. Geralmente, conhece-se como reino animal qualquer outro ser vivo com capacidade de locomoção e que não seja um ser humano. Embora a capacidade de locomoção seja uma característica evolutiva de alguns animais, não é correto estabelecer uma regra geral de que todos os animais possuem uma maneira de se locomover. Alguns animais mais primitivos, como as esponjas, podem possuir capacidade de locomoção, enquanto que outros organismos, como bactérias e protistas, que não são animais, podem, em meio aquoso, se locomover. Então, fica essa dualidade. O ramo da biologia que estuda esse reino, né, o reino animalia, é chamado de zoologia. E por muito tempo ainda englobava os estudos dos protistas, quando estes formavam um filo dentro do reino dos animais. As características gerais do reino animal, né? Os indivíduos do reino animalia são pluricelulares e constituídos por células eucarióticas, ou seja, que possuem cariotecas, separando o material genético do restante do conteúdo celular. Também possuem organelas que compartimentalizam o interior celular e apresentam apenas membranas plasmáticas, que delimitam o conteúdo celular. Estruturas como a parede celular não estão presentes nas células animais, fazendo com que ela seja mais fácil de ser rompida quando comparada a uma célula vegetal, por exemplo. Eu vou aqui deixar uma imagem de uma célula animal e de uma célula vegetal para vocês poderem ver a diferença, tá certo? Da estrutura. Continuando. Bom, outra característica do reino animal. Eles são organismos heterotróficos, consumindo matéria orgânica produzida por outros indivíduos produtores. Neste caso, os animais são chamados de herbívoros, ou de animais de dieta à base de organismos produtores. Eles podem também se alimentar de outros animais, sendo chamados de consumidores, e com hábitos carnívoros. Né? Nós, seres humanos, somos animais que se alimentam de carne, nós nos alimentamos de vegetais, então nós temos uma alimentação muito flexível, né? Também constituindo o reino animal são os organismos aeróbios, necessitando do oxigênio para o processo de respiração celular e a formação de ATP. Uma maneira de classificar os organismos é quanto à sua simetria, ou seja, a presença de um ou mais eixos que permite dividir o organismo em partes iguais. Dessa forma, os animais, em sua maioria, apresentam simetria bilateral, ou seja, se dividido ao meio, ele apresenta a mesma formação tanto do lado direito
como do lado esquerdo. Os seres humanos, né? Vamos nos colocar como exemplo. Se nós fôssemos partidos ao meio, tanto o meu lado direito como o meu lado esquerdo possui a mesma simetria. Dessa forma, os animais, em sua maioria, apresentam simetria bilateral, apresentando um eixo de simetria que permite dividir os organismos em até duas parcelas iguais. Esse tipo de eixo facilitou, por exemplo, o desenvolvimento da cabeça, que evolutivamente colocaram o reino animal acima de todos os outros reinos. Outra característica exclusiva dos animais é visualizada ainda na fase embrionária, ou seja, após a fecundação, o desenvolvimento do zigoto tem uma estrutura compacta chamada de mórula. Ela esta é formada, né, dentro do útero. A mórula passa a absorver água e suas células são chamadas de blastômeros, que passam a formar uma cavidade no interior da mórula. Após a finalização dessa cavidade, né, a estrutura anterior, que era chamada de mórula, passa a ser chamada de blástula, sendo a principal característica dos animais. Portanto, todos os animais passam pelo estágio de blástula em seu desenvolvimento embrionário. Sobre a classificação dos seres vivos, né? Diversos fatores podem ser empregados para classificar os animais, sobre a formação tecidual, a presença ou a ausência de estruturas, são as mais utilizadas para fazer essa separação. Acerca da formação dos tecidos, os animais primitivos não possuem capacidade de formar tecidos verdadeiros, isto é, um conjunto de células similares que se agrupam para desempenhar uma função específica. Animais superiores surgiram a partir da presença dos tecidos verdadeiros, entre outras características, com relação à formação de tecidos animais. Os animais podem ser classificados em parazoa, que são os animais que não possuem os tecidos verdadeiros, como, por exemplo, existe apenas os filos dos poríferos, e o eumetazoa, que são os animais que, por sua vez, possuem tecidos verdadeiros, e são todos os demais filos a partir dos quinidários. Aqui eu estou falando sobre a árvore evolutiva e sobre a definição de filos. Sobre os filos poríferos, eles são parazoas, ou seja, eles não possuem tecido verdadeiro. A partir dos quinidários, todos os filos a partir dos quinidários são animais que possuem tecidos verdadeiros. Falando agora sobre os folhetos embrionários, eles também são chamados de folhetos germinativos, ou seja, são camadas de células desenvolvidas na fase embrionária. E é a partir delas que serão formadas os demais órgãos e demais tecidos do organismo. Dessa forma, a presença e a quantidade de folhetos embrionários são utilizados para classificar os animais em diblásticos, ou seja, possuem apenas 2 folhetos embrionários. Eles podem ser ectoderma, endoderma, um exemplo disso são os quinidários. E eles podem ser triblásticos, ou seja, eles possuem 3 folhetos embrionários, e aqui nós temos ectoderma, mesoderma, endoderma. Nós temos como exemplo os anelídeos, os platelmintos, artrópodes, nematelmintos, molúsculos, equinodermos e cordados. É muito importante fazer a observação sobre os poríferos. Os poríferos são os animais mais primitivos e não possuem folhetos embrionários, sendo chamados, então, no passado, de ablásticos, ou não sendo considerados nessa classificação. Bom, outra característica, né, do reino animalia é o celoma. O celoma é uma cavidade presente nos animais triblásticos e ela é formada na fase embrionária para ser preenchida pelos órgãos
do indivíduo. A presença desse celoma também permite classificar os indivíduos triblásticos em acelomados, ou seja, que eles não possuem celoma. Um exemplo deles são os platelmintos. Os pseudocelomados, que eles possuem uma cavidade similar ao celoma, porém, o celoma é uma cavidade delimitada pelo mesoderma. Apenas e nos animais pseudocelomados, essa cavidade está delimitada por dois folhetos embrionários. E nós temos o grupo dos celomados. Os celomados são os animais que possuem a cavidade delimitada apenas por mesoderma. E eles também são chamados de celomados verdadeiros. Então, vamos relembrar. Acelomados não possuem celoma. Pseudocelomados possuem uma coisa parecida com o celoma, só que essa cavidade ela é formada por folhetos embrionários, por dois folhetos embrionários, e nós temos os celomados, que são os celomados verdadeiros. Outra característica muito importante é a presença de vértebras. Mas aí o que são vértebras, né? Vértebras são ossos presentes na coluna dos organismos. Esses ossos são chamados de coluna vertebral. Essas vértebras, elas auxiliam na sustentação, na postura e na proteção do sistema nervoso central. Os animais podem ser classificados quanto à presença ou à ausência de vértebras. Nós temos aí o grupo dos invertebrados, que são organismos que não possuem coluna vertebral. E aí nós temos como exemplo os poríferos, os quinidários, platemintos, artrópodes e quinodermos. E aí nós temos outros, né, molúsculos e anelídeos. E nós temos o grupo dos vertebrados, que são os animais que possuem coluna vertebral. Esses indivíduos, eles estão agrupados dentro do filo dos cordados, como os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O que são os filos? São mais de 30 filos diferentes que classificam os animais. 9 são os principais, e esses filos diferenciam os organismos dentro do reino maior, que é o reino Animalia. Então, hoje nós vamos falar sobre os 9 principais filos que diferenciam os organismos dentro do reino maior, que é o reino Animalia. Vou mostrar agora para vocês uma imagem que mostra esses 9 filos e a gente vai falar mais detalhadamente a partir de agora sobre cada um deles. O primeiro filo é o filo dos poríferas. O que são os poríferas? São os animais primitivos, são os animais de água doce ou salgada e sem essa capacidade de locomoção. Lembra que nós falamos que a locomoção poderia ser uma característica geral do reino animal? Como exemplo dos poríferos, nós temos as esponjas presentes nos ambientes aquáticos. Vou mostrar uma foto para vocês aqui, ó. Bom, outro filo, né, são os selenterados ou quinidários. Eles são presentes também em ambiente aquático, assim como a esponja, né, a esponja do mar. E eles podem possuir capacidade locomotiva ou não. Eles possuem estruturas urticantes em algumas de suas células chamadas de quinidócitos e são águas-vivas e medusas, né? São exemplos desse filo, as águas-vivas e as medusas. Os plateumintos já são animais de corpos achatados que podem possuir vida livre ou se abrigarem na forma de parasitas. Eles também estão presentes em ambientes aquáticos e úmidos. E um exemplo desses animais, né, de animais deste filo, são as tubelárias e as planárias. Eu vou mostrar algumas imagens desses animais para vocês aqui.
Os nemateumintos, por sua vez, são vermes de corpos cilíndricos que, assim como os plateumintos, podem ser de vida livre ou parasitas. O principal exemplo de organismos nemateumintos é a lombriga. Eu acho que a maioria de vocês conhecem, né, a tão famosa lombriga, tão presente na cultura das crianças, principalmente crianças da zona rural, da área rural. É aquela velha história: menino, não corre descalço não, que tu pega lombriga. Menino, não come terra não, que tu pega lombriga, né? Então, quem nunca ouviu falar sobre a lombriga? Então, a lombriga é um animal do reino dos nemateumintos. Outro filo, né? Nós temos agora o filo do molusca ou molusco. Esses animais têm um corpo muito sensível e geralmente o seu corpo é mole. Eles dependem de conchas para se proteger e se abrigar do meio. Eles podem habitar ambientes aquáticos, como as lulas e polvos, ou então apenas ambientes úmidos, como as lesmas. Nós temos aí um exemplo, né? Nós temos lesmas, caracóis, caramujos, que são exemplos de animais desse filo dos moluscos. A anelídea, né, o filho anelídeo, possuem, por sua vez, um corpo segmentado em anéis, por isso o nome, anelídeo. E vivem em ambientes úmidos e de pouca luminosidade, como pântanos ou então por dentro do solo. Eles são exemplos de... Como exemplos de animais do filo, né, anelídeo, nós temos as minhocas e as sanguessugas. Do filo artrópoda ou artrópode, temos os insetos, aranhas, borboletas, piolhos, piolhos de cobra, crustáceos e lacraias, ou possuem como característica, né, este filo, principalmente o seu esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, composto por polissacarídeos chamados de quitina. Né? O seu esqueleto, ele está ali na sua forma externa, e ele é muito rico em quitina, que é uma substância. O filo equinoderma, né, os equinodermos, eles são animais marinhos com um exoesqueleto de cálcio e geralmente de simetria radial ou então pentarradial. Os equinodermos podem ser representados pelas estrelas do mar, ouriços do mar ou pepinos do mar. O último filo que nós vamos falar aqui é o filo cordata ou cordados. Os animais que possuem notocorda em uma de suas fases embrionárias são denominados cordados. Em alguns, essa notocorda ela dará origem à coluna vertebral, sendo chamados de vertebrados. Há alguns cordados primitivos, mas em sua maioria os cordados são também vertebrados. Nós temos exemplos como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de cordados. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses vídeos, assim como os 3 temas que vocês viram aqui, nesses vídeos feitos por mim. Vocês também verão mais vídeos feitos pela minha colega Jaqueline, que está comigo nesse projeto, né, nesse mini curso, sobre os temas que mais caem no Enem. Então, eu quero que vocês, depois que vocês terminem de ver esses vídeos, vocês corram lá para os vídeos da minha amiga Jaqueline, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês
nessa missão, né, nesse objetivo de vocês de se prepararem para o Enem 2020. Então, para vocês, boa sorte, muito estudo, foco, paciência, aquele tempinho para respirar de vez em quando, porque ninguém é de ferro, e boa sorte, que vocês consigam os objetivos de vocês e até a próxima.